Só que assim que o esquadrão chegou na cobertura, os cães tinham desaparecido. E a polícia entrou em pânico. Os cães assassinos estavam à solta. A polícia fez um alarde tão grande e ela deu ordem para todo mundo que era atirar para matar, assim que qualquer um visse os cães. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos no novo episódio da série Na Mira, e para você que não me conhece, caiu nesse canal de paraquedas, eu quero te falar que eu vou te contar uma história muito chocante e no final eu vou estar dando o meu parecer como psicanalista, beleza? Olha só, hoje o crime que eu vou contar é sobre os cachorros assassinos. Essa história chocou o estado da Califórnia e eu já vou adiantando que esse episódio vai pegar fogo. Esse crime aconteceu em São Francisco, cidade da Califórnia, que não por acaso é a terceira maior economia urbana do país, ficando atrás apenas de Nova York e de Los Angeles. E eu sei, você está pensando, ai meu Deus, Nova York, Califórnia, pois é, ai meu Deus mesmo, você vai passar muita raiva na resolução judicial, se prepara. Enquanto você dá o like no vídeo, eu te recomendo, vai lá, pega uma xícara de chá para você acompanhar essa história. Eu quero fazer um comentário rapidinho. São Francisco, ela é uma cidade que ela tem uma moral um pouco questionável. Há muitas pessoas falam mal, quando eu digo assim, muitas pessoas, eu digo os americanos. São Francisco, ela é muito mal vista por parte dos americanos. Há muitos anos atrás, quando eu estava estudando um livro de psicologia, o autor do livro estava falando mal de São Francisco, para vocês terem noção do quanto essa cidade ela é mal vista aos olhos de muitas pessoas. E o bairro que protagoniza esse horror é o Pacific Heights, que em 2013 foi considerado o bairro mais caro dos Estados Unidos. Já se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades, de todo o conteúdo que está sendo lançado aqui, viu pessoal? Olha só, em 26 de janeiro de 2001, uma jovem jogadora de lacrosse, Diane Whitmore, de 33 anos, estava voltando do mercado. E no corredor do prédio dela, 2 cachorros a atacaram. E uma vizinha ouviu os gritos. Ela ligou para a emergência e pediu para mandarem a polícia, porque essa moça indefesa, no caso a Diane, estava sendo atacada severamente, os cachorros eram ferozes e isso estava acontecendo na cobertura do prédio. Os cães eram grandes, fortes e violentos, com impulso assassino. Essa vizinha não teve coragem nem de abrir a porta. Quando a polícia chega no prédio, a Diane estava tentando alcançar a porta do apartamento. E quando eu digo tentando, ela estava rastejando. Ela é levada pela ambulância, ainda consciente, e o que a polícia vê é um cenário pavoroso. As compras estavam espalhadas pelo chão, o carpete do corredor estava completamente sujo de sangue, sem contar as paredes. Os respingos de sangue chegaram a atingir 6 metros. Todas as roupas dela foram arrancadas do corpo, exceto as meias. Os cachorros a arrastaram pelo chão e a morderam 77 vezes. Os únicos lugares do corpo dela que não foram mordidos foi o couro cabeludo e os pés. Só que assim que o esquadrão chegou na cobertura, os cães tinham desaparecido. E a polícia entrou em pânico. Os cães assassinos estavam à solta. A polícia fez um alarde tão grande e ela deu ordem para todo mundo que era atirar para matar, assim que qualquer um visse os cães. E aí, no meio desse desespero todo, já pensou, para vocês verem o nível que a situação estava chegando, a polícia percebe que eles estavam fazendo o papel de bobos. Porque os cachorros estavam com a vizinha da Diane. Eles estavam isolados e amarrados. A dupla de cães tinha nome, Benny e Era. Ele tinha 64 quilos, ela 44 e a raça deles era canário. E essa raça são de cachorros que têm uma força extremamente bruta e mordidas violentas. Os dentes deles são considerados armas. Esse tipo de cachorro é tão perigoso que não deve se criar nenhum em casa, quem dirá 2. E isso não sou eu que estou dizendo não, são veterinários e especialistas dessa raça, eles mesmos atestam isso que eu acabei de falar. Essa espécie de animal é para ser criada por pessoas qualificadas
que normalmente usam esses animais para atividades não convencionais. Só que, infelizmente, 5 horas depois, a Daiane não resistiu aos ferimentos, o pescoço dela estava detonado, ela teve muita perda de sangue e severas lesões múltiplas. E isso foi um baque, porque ela, àquela altura, ela já era uma estrela, uma jogadora de lacrosse que tinha conquistado várias coisas, ela era uma simpatia em pessoa. E os 2 cachorros pertenciam aos vizinhos da Daiane. Lembra que os cachorros estavam na vizinha? Pois é, a vizinha era dona. Era um casal de advogados chamado Marjorie Frank Noller e Robert Edward Noel. A Marjorie contou para a polícia que levou os cães para passear e na volta ela levou a Era, a cachorra, para o apartamento. O Benny estava no corredor e de repente ele viu a Daiane e ele resolveu partir para cima dela. Uma coisa estranha foi que a Marjorie meio que culpou a Daiane pela agressividade intensa do cachorro. Numa parte do depoimento ela disse: "Eu não sei o que a Daiane fez para deixá-lo assim." E nisso eles descobriram que havia se passado muito tempo até alguém ligar para a polícia, porque a Marjorie não chamou. Pelo contrário, enquanto o ataque estava acontecendo, ela ligou para o marido. Só que a Marjorie disse que se colocou no meio para proteger a Daiane. E milagrosamente ela saiu com 3 arranhões nos dedos e a Daiane saiu estraçalhada. Como é que você se coloca no meio para proteger alguém e a outra pessoa não é protegida? Gente, até as peças íntimas da Daiane tinham sido arrancadas. E olha agora. O cachorro foi sacrificado no mesmo dia, mas o casal provocou uma movimentação querendo a Era de volta. E aí o negócio se tornou um escândalo mesmo. O departamento de polícia entrou na justiça para impedir que eles obtessem a Era de volta, porque eles tinham testificado através de especialistas que a cachorra era uma ameaça para qualquer pessoa. Assim que ela tivesse a oportunidade, ela ia avançar em cima de alguém e iria matar. E pasmem, ativistas e outras pessoas defensoras de cachorros entraram na briga para ir contra a polícia para impedir que a Era fosse sacrificada. E a polícia veio a público várias e várias vezes falando: gente, essa cachorra é impossível, não tem como ninguém ficar com ela porque ela vai matar, exceto os próprios donos. Ela vai matar as outras pessoas. Era realmente um animal incontrolável. Mas no fim a polícia ganhou a batalha e a Era foi sacrificada. A partir daí, a história tomou repercussões nacionais. A Marjorie e o Robert foram fazer coletiva de imprensa e em nenhum momento eles lamentavam o trágico incidente. Eles se defendiam como se estivessem num tribunal. Não teve nenhum "sinto muito pela Daiane", "ai meu Deus, nós lamentamos que isso aconteceu", nada, absolutamente nada. Pelo contrário, eles começaram a atacar a Daiane. Eles alegavam que a culpa era do perfume da Daiane e que ela demorou demais para entrar no apartamento. Vocês ouviram isso mesmo. E foi aí que a promotoria decidiu se envolver no caso, porque eles ficaram indignados e revoltados de ver que a vítima estava sendo atacada na mídia pelos donos dos cachorros. E o pior, as emissoras de TV estavam dando espaço para esse casal falar. Os promotores eram Kimberly Guilfoyle e James Hammer. Nós vamos falar deles mais tarde. Eles começaram a se perguntar o seguinte: por que quando a Marjorie conseguiu levar os 2 cachorros de volta, porque não chegou, até hoje não foi estabelecido o papel da Era no ataque. Até os ativistas alegaram muito isso. Mas ela não atacou a Daiane. Na verdade, isso nunca foi comprovado, porque a polícia ficou apenas... Tudo que a Marjorie alegou foi que só o cachorro tinha atacado o Benny, mas não a Era. Só que aí os promotores, principalmente o James, que era o segundo promotor no caso, eles se perguntaram o seguinte: por que a Marjorie, quando ela já estava com os 2 cachorros dentro do apartamento, por que ela não voltou para ajudar a Daiane? Por que ela não fez nada? O estado da moça, por que ela simplesmente não foi ver a respiração, tentar procurar uma reanimação ou levar a moça até o apartamento, que é o que ela estava tentando fazer quando a polícia chegou? E por que ela não ligou para a emergência? Se passaram 2 meses, os promotores fizeram uma petição e eles mandaram para um grande júri. Se o grande júri aprovasse, então iria ser instaurado um processo contra a Marjorie. Só que 2 horas depois do júri se reunir, ele surpreende os promotores com um golpe inimaginável. Eles pedem um novo formulário para o James, porque o que eles tinham recebido não ia servir
para a acusação que eles queriam fazer. Eles queriam acusar a Marjorie de homicídio culposo e o Robert de homicídio involuntário, mesmo ele não estando em casa. E isso mudou tudo, porque a promotoria precisava apresentar provas e conseguir uma condenação de um crime realizado por animais e não por pessoas. Então eles precisavam provar que a Marjorie e o Robert criaram uma situação que seria letal, ou seja, intenção subtendida, que é o desrespeito pela vida humana. Eles tinham que testificar que era um crime que aconteceu na mente da Marjorie. Ninguém no estado jamais havia sido condenado por causa de um crime de seu animal de estimação. E como que era essa alegação da promotoria? Eu vou explicar para você. É como se eu ficasse fazendo insinuações dentro de um discurso. Eu não disse nada diretamente, eu disse uma coisa, mas nós dois sabemos que eu quis dizer outra. Então o que eu quis dizer fica implicitamente compreendido, entende-se através de uma interpretação. E aí saiu a notícia que o casal estava sendo acusado criminalmente. E a promotoria recebeu um monte de ligações de pessoas revelando que já haviam sido atacadas por esses cães. Inclusive, que seus cachorros foram mortos por esses animais. Vocês estão entendendo? Os cachorros assassinos já tinham matado outros cachorros. Então matar humanos era só mais um degrau na perversidade deles. Um rapaz deu um depoimento que ele tinha ido num parque e quando a Marjorie e o Robert o viram, eles simplesmente soltaram o cachorro. O rapaz teve que correr porque senão ele tinha morrido. Uma vizinha quase teve um infarto num ataque mal sucedido que tinha acontecido também no prédio. E um ano antes, a Diane tinha sido atacada e tinha sido mordida. E aí outras informações emergiram para a promotoria. Eles descobriram que esses dois cães haviam sido treinados para matar. Anteriormente, esses cachorros pertenciam a Paul Scheider, um membro de alto escalão de uma organização criminosa que estava preso e condenado a 3 anos de prisão perpétua. E a Marjorie e o Robert conheceram o Scheider na prisão e eles gostaram tanto dele, a Marjorie e o Robert tentaram casar com o Scheider, o criminoso, mas obviamente não tinha como incluir uma terceira pessoa. Então eles decidiram adotá-lo aos 38 anos. Só que as rédeas desse caso, elas já tinham sido perdidas há muito tempo, porque vocês não têm noção do que aconteceu no julgamento. Eles contrataram uma advogada de defesa que transformou a corte num circo. Ela andava de 4 no chão, ela imitava cachorros, ela latia para o júri, ela reencenava as teorias, ao invés de trazer especialistas. Amados, ela chutou o camarote do júri várias e várias vezes. Eles são inocentes! Vocês não estão vendo! O negócio foi tão descabido que os próprios profissionais da área ficaram indignados com o nível, com o rumo que aquela defesa estava tomando. Quando a advogada não estava chutando o camarote do júri, ela estava chorando. Gente, ela chorava nas alegações. Sem contar que outro detalhe que se destacou foi os argumentos absurdos dessa mulher. Ela disse que os cachorros eles eram muito carismáticos e que o Ben, inclusive, podia ser prefeito do Brooklyn, que nem a cidade, é um bairro de Nova York. Foi um show de todo tamanho, ela tentou em todo momento conseguir criar um vínculo entre o júri e o casal. Só que a promotoria contra-atacou à altura. Eles expuseram cartas que o Robert e a Marjorie enviavam para o filho adotivo, o Scheider. E olha a bomba agora. Na carta, a Marjorie contava que eles já tinham feito mais de 30 ataques e o casal descrevia com detalhes como esses ataques aconteciam. Inclusive uma criança muito pequenininha entrou na mira desses cães, uma senhora idosa, eles riam, eles descreviam com tanto prazer nas cartas. E um fato que chamou muita atenção foi que eles mencionavam o fato de sempre saírem impunes, de que eles não eram presos, de que não acontecia nada e que estava indo tudo bem nessa onda criminosa que eles estavam exercendo com os cachorros. E para estourar o último balão, veio à tona que a Marjorie tinha um caso com os cachorros. Eu nem vou entrar nos detalhes. E depois de um ano dessa batalha, chegou o dia do veredito.
O júri condenou a Marjorie por homicídio culposo e o Robert por homicídio involuntário. A promotoria fez uma coletiva de imprensa comemorando a vitória, afinal não é fácil ter justiça, ainda mais na Califórnia. Um estado que às vezes as pessoas se safam, até mesmo confessando o crime. Aguarda esse caso porque vai sair aqui no canal, se prepara. Mas a alegria durou pouco, meus espectadores, porque a impunidade tinha que aparecer. Afinal, estamos falando da Califórnia e de São Francisco. E nesse caso, foi através das mãos do juiz James Worrell, que chocou a todos quando decidiu reunir todo mundo na corte. E ele fez o impensável. Uma medida tão rara quanto o diamante caindo de árvore. Ele derrubou o júri. Foi isso mesmo que você ouviu. Ele decidiu derrubar o júri. Ele disse na cara de todo mundo que, aos olhos da lei, a Marjorie e o Robert não eram culpados. Gente, o promotor ficou tão chocado. Aquele absurdo era tão grande que ele se levantou e repreendeu o juiz. Ele disse: o que o senhor está fazendo é uma falta de respeito. Gente, ele falou um monte para o juiz, mas na classe, na educação, lógico. Porque esse caso passou até as mãos de um grande júri de Los Angeles, que também aprovou para que a Marjorie e o Robert fossem a julgamento. Acabou que ficou por isso mesmo, mas não tinha o que fazer e ele acabou dando uma nova pena, de 4 anos de prisão. Eu vou explicar para você como se deu essa decisão do juiz. Essa ação, ela não é ilegal, lógico, mas não tinha por que ser usada. O juiz, ele tá ali para proteger o andamento do processo, a legitimidade do júri e a integridade do julgamento. Normalmente, quando se derruba um júri, o julgamento é cancelado porque houve contaminação, os júris receberam informações que não deveriam, aconteceu alguma coisa anormal no julgamento que instauraria um novo julgamento em outro lugar. Aqui não teve essa justificativa, o juiz simplesmente achou que o casal estava levando sofrimento demais e decidiu passar por cima de todo mundo. E eu, é claro, como eu sempre trago aqui pra vocês, eu fui pesquisar sobre esse juiz. Pasmem, eu sei que você já estava agora pegando as suas pedras para... Mas segura a onda, o juiz era um republicano. É isso mesmo que você ouviu, é o fim do mundo. Aí eu fui dar uma olhada, eu fui pesquisar sobre a conduta em outros casos desse juiz, e ele era muito brando com as penas. Uma mulher, por exemplo, ela estava bêbada, ela atropelou e matou um casal e o juiz abateu a pena dela e deixou ela livre depois de 2 anos. Então foi uma coisa que deu uma indignada, principalmente pelo fato, lembra que eu falei dos promotores? A Kimberly, a promotora principal, ela é uma republicana muito devota. Então imagina ali para a promotoria republicana ver o juiz republicano passando por cima do trabalho deles e facilitando para os criminosos, que no caso era a Marjorie e o Robert. Esse juiz até foi investigado para ver se tinha alguma coisa de corrupção. Ele não tinha, ele era limpo, ele era um juiz honesto, mas nesse sentido, pelo menos assim, eu não sei te dizer dos outros tipos de casos, mas dos casos criminais, ele era brando sim. E o casal foi solto, todo mundo ficou com o estômago embrulhado quando se passaram os 4 anos de ver uma coisa daquela acontecendo. Só que a promotoria, ela decidiu entrar na briga de novo e depois de muitas manobras legais, em 23 de agosto de 2010, o Tribunal Distrital de Apelações confirmou novamente a condenação da Marjorie. Aí ela foi presa de novo. O Robert, quando ele saiu da cadeia, todo mundo já tinha perdido a licença de advogado, lógico. Ele trabalhou como padeiro até ficar doente. Quando ele ficou impossibilitado, ele foi para uma casa de repouso. E ele morreu em 22 de junho de 2018, aos 77 anos. A Marjorie está presa até hoje e ela pode tentar, o ano que vem, pedir liberdade condicional. Essa história foi uma trama de muitos altos e baixos. E agora que a gente já passou pela questão judicial, eu quero trazer um adendo sobre os cachorros, porque é deles que eu quero falar. Nós estamos numa época onde os animais eles estão sendo idolatrados. E eu não estou aqui para demonizar cachorros nem animais, muito pelo contrário, mas eu vou falar do excesso. Eu quero abordar o problema que é real e que não dá para fingir que ele não existe, porque as pessoas preferem negar a realidade e ainda por cima atacar quem fornece as evidências. Só para vocês terem noção, algumas mudanças na sociedade, elas são muito preocupantes.
As pessoas que nasceram entre 1980 e 1990 preferem adotar cães e gatos a terem filhos, porque os cachorros hoje estão sendo considerados como anjos sem asas na Terra. E na verdade não é bem assim. Existem animais que eles não são apropriados para se criar em casa. E para vocês terem uma noção disso, eu trouxe alguns dados do que acontece nos Estados Unidos. São problemas seríssimos, para vocês verem aqui. 5 milhões de pessoas são mordidas por ano. 800 mil pessoas precisam fazer tratamento por causa dessas mordidas. E 28 mil precisam fazer cirurgia plástica. Nesse caso, 28 mil é que consegue, que tem dinheiro para fazer cirurgia plástica. Uma americana, ela inventou uma doença para conseguir voar com o cachorro dela. Porque daí ele era considerado um animal de apoio, então ele poderia estar na cabine. Ela ficou anos, ela forjou um diagnóstico médico, gente, para conseguir entrar de graça com o avião, porque daí ele não pagava. É tipo como se ele fosse uma muleta. As pessoas com deficiências físicas, elas têm direito a esse animal de apoio, por exemplo, o cachorro, que ajuda muito pessoas cegas. Então, em avião, ele já tem vaga garantida. Essa mulher forjou esse diagnóstico médico e ficou durante muito tempo até ser desmascarada, não pagando, passando pessoas para trás, prejudicando as filas de espera. Tudo porque o cachorro era o amor da vida dela. Aqui a gente vê como a baixa autoestima das pessoas já está detonada. Quando você ouve alguém falando, o cachorro é o amor da minha vida. Não, não. O cachorro é um animal de estimação que você tem, pode ter carinho, que você pode tratar bem, mas nada além disso. É necessário ter essa conscientização que uma idolatria por animais não é saudável. Eles não são mais importantes do que os seres humanos. O fato deles serem leais, deles serem carinhosos, deles serem protetores, não exclui o fato de que as nossas prioridades não podem ser desvirtuadas. Tem gente que dá mais atenção pro cachorro do que pros filhos. Tem pessoas que gastam mais dinheiro com os pets do que consigo mesmo. Eu sei que eu posso estar incomodando muita gente ao falar isso, só que a gente vai se desligando da realidade à medida que alimentamos a fantasia. E o cachorro vai dormindo na cama com o casal, e o cachorro vai dormindo na cama com o solteiro. Cachorro que é chamado de filho e é tratado como um bebê, sendo que ele é um animal de estimação. Você gasta recursos, você gasta força aonde você não deveria, porque há um limite no relacionamento entre humanos e animais. E quando esses limites vão sendo ultrapassados, as pessoas acham que está tudo bem, porque aparentemente não está acontecendo nada. Mas o adulto em si, ele vai ficando frio, mas ele vai se condicionando a um amor exagerado que não é natural. E aí depois chegam no ponto em que a Marjorie chegou. A perversidade dessa mulher não estava apenas linkada na maldade, na falta de noção, mas a vida humana deixou de importar quando ela se envolveu romanticamente com os animais. E o número de pessoas praticando bestialidade é maior do que pedofilia. E você acha que isso acontece do dia pra noite? Você acha que ela acordou simplesmente uma manhã e disse, que vontade de ter um caso com os meus cachorros? Não, foi progressivo, gradativo e sucessivo. Ela foi descontando, ela foi dando aos animais o que ela não recebia de humanos, o que ela não podia dar a humanos, ela foi descarregando neles. E assim foi nascendo um vínculo. E as coisas vão acontecendo até serem impossíveis de reverter. Hoje em dia os cachorros estão se tornando influencers digitais. E se a gente pegar as tragédias que envolvem cachorros e que envolvem humanos, as pessoas se comovem mais pelos animais, chegando no ponto de muitas pessoas estarem afirmando por aí, e eu estou falando o que eu vi e ouvi, que se tiver que escolher entre salvar um ser humano e salvar um animal, elas escolhem um animal. Olha o ponto em que chegamos. Sobre os ativistas, eu nem vou comentar muita coisa, porque faltou empatia da parte deles. A polícia não estava indo acabar com uma raça inteira. Então, assim, essa questão de fazer ativismo simplesmente por fazer, acaba se tornando um ativismo que nós já estamos vendo hoje em dia. Vazio, fraco e inútil. E eu não estou aqui para te condenar. Até porque falar tudo isso só para constranger
seria a maldade da minha parte e faz de mim uma pessoa pior do que o comportamento que eu estou expondo. Mas eu quero que você se conscientize. Eu sei que às vezes se você está vivendo já um love com o seu animal, não de bestialidade, gente, de chegar nesse ponto, mas às vezes o cachorro já está indo, está tomando banho com você, já está participando absolutamente de tudo da tua vida, você está conversando com ele, está chegando num ponto em que ele te conhece mais do que as pessoas da sua casa. Esse é o momento de refletir e ver o que está acontecendo. Às vezes você olha e fala, mas é porque eu dou essa atenção para o meu cachorro porque eu não tenho atenção de mais ninguém. Só que isso não justifica, porque você está ficando dependente afetivamente de um cachorro, de um animal, seja de uma tartaruga, entende? Não importa o animal, a questão é o que você está fazendo com ele. Maltratar, chutar, agredir é errado, mas dar afeto em excesso também é. Às vezes você se encaixou nos exemplos que eu te dei ou se identificou com os pontos que eu abordei. Então analisa um pouco, procure rever o que está demais e o que está em excesso e você vai começar a enxergar as circunstâncias do jeito que elas realmente são e vai olhar para si mesmo de uma forma diferente. Eu te vejo no próximo caso. Se você gostou, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha, passa essa mensagem para frente. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, eu estou aqui para te ajudar. Me siga lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu quero te apresentar o meu livro Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, lá no meu site. É um suspense incrível, com uma trama muito forte sobre um personagem chamado Jack Wilber, que descobre que ele está preso numa maldição hereditária e ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar se escondendo dentro da casa dele. O livro é escrito em formato roteiro, então ele é muito legal para ler. Se você adquirir lá pelo meu site, você vai ganhar os marcadores quebra-cabeças, que quando você coloca um ao lado do outro, eles formam o mapa da cidade de Manhattan. Tem trilha sonora disponível em todas as plataformas digitais para você fazer acompanhamento de leitura. Tem vídeos incríveis nesse canal e o livro também tem o seu próprio canal, Perfeito Estranho Oficial. Eu estou te aguardando e até a próxima. Nunca se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais!